Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fala Gol. O podcast Fala Gol, como você já sabe, é um podcast oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará desde 1991, cuidando do seu cooperado. O podcast Fala Gol sempre trazendo um tema sobre saúde e bem-estar. E hoje nós temos o prazer de conversar aqui com o doutor Erlânio Costa. Tudo bom, doutor Erlânio? Tudo Tudo bom, bem, né? Caraço. Obrigado pelo Graças a convite. Deus, graças a Deus. Dr. Erlânio Costa, ele é médico ginecologista obstetra, especialista, né, Em em medicina medicina fetal. fetal. Bem importante. O tema que nós vamos trabalhar hoje, doutor Erlânio, a gente já estava até falando um pouco antes aqui de iniciar, ele é um tema um pouco tenso, né? Assim, um pouco delicado, mas que precisa ser falado, né? Que é justamente sobre cirurgia fetal, intrauterina, né? Cirurgia fetal que, claro, é dentro do útero. E o primeiro questionamento que eu faço, assim, quando me vê o tema, né? Quando eu recebi o tema que a gente iria conversar, eu assim, poxa vida, se vai fazer uma cirurgia no feto, é porque algo não está bom, né? Algo não vem bem. Mas que bom que a medicina dá essa oportunidade. E o primeiro questionamento que eu faço é justamente isso. Quando é que se sabe? O que é que leva chegar nessa questão de fazer uma cirurgia no Da feto? necessidade da Da cirurgia, né? necessidade. É um tema tenso, Cássio, e claro, e para as famílias que recebem a notícia de um problema com seu Uhum, bebê nunca é tranquilo, né? Mas também é um tema de esperança, né? Pelo menos que a claro. gente Uhum, tem um oferecimento de um uhum, passo seguinte, de uma resposta e de uma proposta de tratamento, algumas vezes são tratados, ou de algo paliativo para que se chegue até pelo menos o período do nascimento e que a uhum. correção cirúrgica possa ser feita definitivamente, né? Sim. A medicina fetal ela atua em várias áreas, na verdade ela deveria atuar principalmente na prevenção para que os problemas Não não acontecessem, né? acontecessem. Sim. Então, daí a importância do aconselhamento pré-concepcional, da consulta Uhum. pré-concepcional, para que as mulheres engravidassem nas melhores condições possíveis e que se fossem feitas as profilaxias que já se sabe para evitar os principais Sim. problemas da gravidez, né? Mas alguns problemas não necessariamente podem ser evitados. Eu comecei com isso, Crasso, porque a gente não pode deixar de Sim, falar em não, algum fica à vontade, momento da sim. prevenção, Hum, porque esse mês é o mês da conscientização sobre a mielomeningocele, que popularmente é conhecida como espinha bífida, hum, e é a principal patologia que a medicina fetal, que a cirurgia fetal tem desenvolvido nos últimos anos. Então, é uma patologia que não é letal, mas hum, leva a graves sequelas neurológicas, hum. motoras, e a cirurgia veio melhorar muito a qualidade de vida e o resultado motor dessas pessoas, né? Perfeito. Então é o mês de agosto. Você poderia falar novamente, é Mielomeningocele, né? mielomeningocele, que é também conhecido Como como espinha bífida. o que Que seria? é uma abertura na coluna, Certo. e quando há essa abertura na coluna, o defeito primário é na vértebra. A Hum, vértebra é um osso, hum, vários ossinhos juntos, que cobrem a medula, de onde saem os nervos hum. periféricos, os Sim. nervos para todas as Sim, partes do corpo, é bem para importante, né? se responsabilizar por sensibilidade, por Sim, várias sim. coisas, mas principalmente pela parte motora de movimento. E a mielomeningocele é quando não há fusão dos corpos vertebrais, ou seja, Hum, a vértebra não fecha ali atrás nas hum, costas, no dorso do bebê, e aí esse tecido neurológico é exposto. Se ele está exposto, não está protegido, ele é hum, lesado, ele é injuriado, ele é destruído. hum. E daquele nível para baixo do corpo do bebê, ele terá sequelas, dificuldades neurológicas de Com certeza. movimentação. Então, são bebês que, sabidamente, alguns vão para viver em cadeira de roda para a vida Hum, toda, alguns vão ter dificuldade de andar, dificuldade em controlar a urina, hum, defecação. E a cirurgia fetal veio melhorar muito esse resultado neurológico. Então, a gente, com as cirurgias feitas hum. intraútero, no feto, mesmo comparado com aqueles melhores casos que eram operados ainda no primeiro dia de vida, a gente conseguiu duplicar a chance desses bebês andarem sem ajuda de É órteses mesmo? ou próteses. A Hum, chance de que eles fiquem realmente em cadeira de roda diminuiu pela metade.
E a maioria não vai ter o que é muito complicado para eles, que é ter a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido Líquido no no sistema cérebro. nervoso central, no cérebro, Hum. e precisam colocar uma válvula, um shunt, e essa válvula infecciona, desloca, é um procedimento cirúrgico, além do primeiro cirurgia, que é o da coluna, da correção do defeito ali na vértebra Sim. e no tecido neurológico ali ao redor. Então, essa chance de não precisar do shunt ou da derivação para o sistema nervoso também melhora muito a qualidade de vida, desenvolvimento neuropsicomotor, social. Então, a gente consegue reduzir também pela metade a chance de precisarem das derivações ou dos shunts do sistema nervoso central. Então, isso Perfeito. muda completamente a E sobrevida a dos vida da bebês, a pessoa. vida da A pessoa. vida da pessoa de uma maneira geral. Agora, quando é que a gente consegue detectar isso, assim? Porque, Muda. pelo que eu percebi, a cirurgia ela é de extrema importância realmente para a resolução, né? E ao Mas momento certo de fazer a cirurgia para e que é o você que eu tenha o penso, exatamente, benefício, porque se né? tá, pelo que eu entendi, né, se fica aberto, fica exposto, quanto mais tempo isso passa exposto, mais está assim, sujeito a ter algum problema, imagino eu. Sim. E qual período assim que consegue? Vou explicar. Hum, Vou conversar. ah, Esse período é muito importante porque é um dos problemas que a gente diz que é o duplo impacto, ou a dupla lesão. Porque, na verdade, a sim, lesão é um defeito embrionário, sim, genético, né? O bebê não consegue desenvolver ali o fechamento da vértebra e expõe o uhum, tecido neurológico. Mas o tecido neurológico ali está sendo lesionado pelo próprio líquido amniótico, que está ali para proteger o bebê, mas tem outras substâncias, lesionam, por isso que a gente fala no duplo sim, impacto, ele já sim. teve o primeiro prejuízo, vai Ah, ter outro prejuízo, e ele está mexendo o tempo inteiro no útero da mãe. sim. Então, a cada Ele impacto tá vivo, né? Ali não tem. das costas dele na parede do útero Sim. está prejudicando aquele tecido. Então, por isso a ideia de que a gente faça o que iria ser feito depois de nascer, que a gente feche a vértebra. Hum, Não, a gente não fecha a vértebra, o osso, mas a gente repõe o tecido muscular, o tecido hum. neurológico, muscular e a pele. A gente repõe todas as camadas anatômicas, exceto o osso, para que o bebê fique e nasça com a pele já fechada. E a partir dali, depois da que a gente faz isso intraútero, esse tecido deixou de ser lesionado até o final da gravidez. A ideia da cirurgia intraútero surgiu exatamente disso. Esses bebês eram operados com 5, 7 dias de vida, né? E depois eles foram sendo operados cada vez mais Mas cedo. até E os que foi antes bebês foram do operados no nascimento, né? primeiro dia de vida e tinham um resultado muito melhor do que os de 2, 3 dias. Sim, Então, por que é que não vamos operar ainda logo, né? intraútero? Então, a imensa maioria tem várias técnicas. A Eu gente aqui imagino. no Ceará faz a técnica a céu aberto, que a gente abre a barriga da mãe, expõe o útero, abre a Hum, bolsa, hum. sai o líquido amniótico, a gente vira o bebê para que realmente seja operado, Depois devolve o fecha. bebê, fecha. Então imagina que não tem um tempo hábil também para expor esse Não, útero, né? doutor Elane, me perdoe aqui, mas eu Então, preciso entender, porque assim, uma criança, um feto, né, que tá antes de nascer, a cada semana que passa, ela tem um desenvolvimento muito grande, né? Assim, são semanas ali de uma evolução. É, existe Aí você disse agora que abre, porque eu pensei que era aquela cirurgia. aí a técnica fetoscópica, né? Que Pronto, que você vai vamos já. sem abrir a barriga, mas Pronto. você acaba perfurando a bolsa, a membrana, e por isso essa técnica tem até mais complicações, Hum, porque traz mais prematuridade. Um eu bebê que nasce imagino. prematuro também vão ter seus Pois é, eu problemas, imagino, né? mas tem um tempo de vida do feto para que essa cirurgia seja feita? Tem. Tipo, com quantos meses ou semanas a gente consegue identificar, detectar A, a essa. técnica a céu aberto a gente faz entre 19 e Hum, 26 semanas. E a fetoscópica, que não precisa abrir, vai com a sim, câmera e o aparelho sim. instrumental, tipo a Hum, laparoscopia,
e é feita até umas 28, 30 semanas. Então, teria aí mais 2 a 4 semanas. Depois de 30 semanas não faz mais sentido porque o benefício não existe mais, digamos assim. O tecido neurológico já foi tão lesionado que é o mesmo benefício de ser operado de intraútero ou Ou fora do útero, pós-natal. imaginei. Então, o ideal é que a gente descubra antes de Antes. 19 semanas e que a gente consiga programar a cirurgia no melhor tempo possível. É o ultrassom que dá para detectar? Ultrassom é um diagnóstico totalmente ultrassonográfico, a ressonância que hoje a gente utiliza pro feto, né, ainda na gravidez, cada vez mais, mas é um diagnóstico E ultrassonográfico. é um ultrassom de rotina? É aquele de rotina que você consegue detectar ou tem que ser um exame específico? Os exames de rotina são os melhores para serem detectados, porque assim, tradicionalmente a mulher grávida faz 2 ultrassons chamados morfológicos, Sim. que são os ultrassons para procurar exatamente a Alguma formação, patologia, algum... os distúrbios, Sim, desvios da sim. formação, ou seja, os defeitos, Sim. as malformações. No primeiro morfológico, entre 11 e 14 semanas da gravidez, ou seja, muito cedo, ou seja, com cerca de 3 meses de gravidez, a gente já consegue ver ou suspeitar da maioria das espinhas bífidas. Ah, perfeito. E aí o diagnóstico de certeza absoluta, para a maioria, é por volta de 15 semanas. Logo depois desse exame, ela volta para Você a gente ter confirma, certeza, olha, para confirmar. lá no exame o médico já olha, ó, tem alguma coisa que a gente precisa ver. Isso. E ele detectando isso, passa por outro exame de confirmação, alguma Não, coisa mais... estando confirmado, aí vai passar agora para uma avaliação, porque o ultrassom ele pode ser feito por radiologista, por obstetras, Sim, mas depois da confirmação aí precisa passar por alguém o especialista em especialista. medicina fetal, Sim. para ver se o caso é selecionado para o benefício da cirurgia. Se dá para É, fazer a se cirurgia. a cirurgia, porque dependendo do nível da lesão, se for muito alto, cervical, Ah, entendi. Alto que você porque diz na estrutura do da bebê, né? coluna, Na né? coluna, certo. A mielomeningocele, meningocele, o SPMB tem uma abertura na coluna. Se essa abertura é muito alta, Tipo no a pescoço lesão é aqui. muito grande no pescoço que o benefício não Não vai vai ter como ter. fazer. Se ela é muito baixa, a lesão ou o prejuízo para o bebê é muito pequeno. Então também não precisa submeter uma cirurgia tão grande. Ah, O malefício é pequeno, dá para dá guardar, para guardar a nascer para cirurgia. depois fazer a cirurgia. Mas a imensa maioria são na região lombar, nem são muito altas, Intermediário ali. Aham. então mais para baixo, intermediário para Sim. baixo. Então são da região lombar e sacral seria muito baixa, mas essas são as mais comuns e estas são as São, que a dá gente para... mais opera e que tem Opera. o benefício, né? Agora você falou, assim, me perdoe, assim, ainda mantendo nesse assunto. Aqui no pescoço, você disse que não tem, não dá para fazer, não é que não deu, É ou que não o vai ter um benefício que vai benefício ter não compensa os riscos da na cirurgia. cirurgia. Você viu que eu disse que eu vou abrir o útero, vou abrir a bolsa, né, a Sim. membrana que segura o líquido Então da você acha placenta. mais interessante deixar a criança nascer para depois Se fazer a for cirurgia? acima, a gente os casos selecionados são da torácica T1 mesmo, a alta Ah, ainda, sim, toda a torácica até S1. Então, a coluna é dividida em região cervical, certo. tem Que é 7 mais em vértebras, cima, certo. C1 até C7, Ah, 12 torácicas, 5 lombares e 5 sacrais. Então, só não iriam as cervicais, mesmo a torácica alta ainda ainda iria, iria. Então, é entendo. muita gente que é beneficiada, Com são poucos que certeza. não são beneficiados. A maioria que perde o benefício é porque, infelizmente, ou demoram a dar o diagnóstico, porque eu disse que é esse período que a gente Sim, vê sim, ou até 30 semanas suspeita, tem que... mas a imensa maioria acaba vendo no segundo morfológico. Então, essa pessoa que fez o primeiro morfológico entre 11 e 14 não atentou ou não conseguiu ver, porque são sinais ainda muito discretos. E aí a paciente só volta para o outro morfológico entre 20 e 24 A semanas. importância do ultrassom, né? Sem Rapaz, não pode dúvida, sem deixar, rapaz, dúvida. não pode. Você pode evitar muita coisa. E da qualidade do profissional que está Claro, realizando o ultrassom, também, pois né? é, tem que realmente investigar, é uma investigação que você faz. Um ultrassom, ele precisa ter um Ah, bom aparelho, para que seja um exame bem feito, sim. precisa ter um bom aparelho com a qualidade técnica boa e precisa ter um Um bom profissional profissional que treinado entenda o aparelho, né? e, além de treinado, que dê a devida importância para aquele Claro, exame, né? Não é um exame que você faz em 5, 6 minutos que você vai conseguir fazer tudo. Então, identificar. esses 2 morfológicos são exames mais demorados. Que Você vai você tem buscar. todo o protocolo do que você procurar em cada setor do bebê, em cada órgão do bebê, para você ver se tem ou não, né? Perfeito. Esses bebês que ficam aqui na cervical, né? Mas, se quiser, a gente conversa. Mas cervical é tão raro que aí É raro, mas é porque
o desfecho é negativo para eles, Quanto mais alto o nível, pior, né? pior, porque dali para baixo Que aí vai estar. houve o Pois é, prejuízo, eu fico né? angustiado, eu vou É, conversando com essas coisas aqui, rapaz, e aí você vai vendo as possibilidades que podem acontecer. Isso é muito ruim, mas então, graças a mas Deus a que é muito angústia é raro, né? menor porque agora a gente consegue dar um resultado Claro, melhor, claro. né? Então, aí vamos lá. Depois do diagnosticado na 13ª, décima Ou quarta, 15ª suspeitado semana, suspeito, vai pro por especialista, né? O especialista para ele ver se especialista se enquadra, avalia. Normalmente orientar. é ali na região torácica, né? Normalmente é lombar, é Lombar, mais baixo. Lombar e sacral são perfeito. Mas a disparadamente as torácica mais ainda dá para comuns. você Dá para intervir, corrigir né? também. Mas na maioria Dá. das vezes é nessa região lombar que também Que é que é muito, bom quase para corrigir. todas. É. E aí entra, pronto. Aí viu, observou, analisou, aí fala para os pais, olha, a gente vai ter que fazer a cirurgia. Como é o impacto disso na vida Poxa, deles? aí é o impacto de qualquer má notícia, né, para a Terrível. família. Então não é só nem o da cirurgia, porque talvez o da cirurgia seja. Seja a notícia boa, né? Pois é, porque você dá A uma luz, notícia é né? boa. Trabalhar com medicina fetal é uma tarefa É muito muito árdua complicado. por conta disso. Você vai dar más notícias Sim, muito frequentemente, né? E má notícia, por definição, é qualquer notícia que mude a expectativa da pessoa. expectativa. Então, imagine você dizer qualquer problema para o seu bebê, o quanto de expectativa você não mudou É, pro pai, para a claro. família desse indivíduo, né? Então, você transmitir um resultado de qualquer alteração a ultrassom é sempre É muito difícil, delicado, né? né? Na formação do médico de medicina fetal, o psicólogo está do nosso lado, assim, quase que Sempre, né? durante toda a formação. A gente trabalha muito diretamente com assistentes sociais, Uhum. psicólogos, porque a gente precisa de se Desse apoio. munir de Uhum. um preparo nesse sentido. Mas, enfim, assim, como qualquer má notícia, no mínimo a gente deve se munir de boas De relações boas. Claro, interpessoais, né? Então, claro. a empatia, né? Sim, Então, o indivíduo precisa receber a notícia, primeiro, de quem ele acredita, sim. de quem ele confia e de Uhum. quem ele vai estar tranquilo em entregar o futuro do seu bebê Porque ele ali, né? vai iniciar uma Uma parceria, né? Uma relação que relação, né, tem que ser de de confiança e confiança. que pode Até, ser muito duradoura, com né? certeza. E aí, depois da notícia, é, tem as cirurgias, né? Como você falou, que pode, pelo que eu entendi, são dois tipos. Que podem, Isso para mieloma meningocele, né? A gente começou falando vamos da falando. mieloma por causa do Vamos agosto, continuar enfim. conversando, já já a Mas a gente entra nas cirurgia outras. fetal tem Tem várias vários, outras eu imagino. Já possibilidades, nós né? falamos das outras, mas só para finalizar essa. Ou é com a abertura da barriga mesmo, Isso. ou é aquela cirurgia é, é, Que é minimamente invasiva, minimamente invasiva, tudo ah, bem. mas que de qualquer forma é invasiva também. Claro que mas é minimamente invasivo, chamado minimamente E invasivo. tem, qual é a diferença das duas, assim, depende Não, é muito do expertise da equipe sim, e da preferência da equipe. Mas, assim, o, o estudo científico, o estudo clínico que comprovou o benefício, Crasso, ele foi feito com a técnica a céu aberto, hum, que é que ele conseguiu reproduzir a mesma técnica cirúrgica no bebê hum, que vai ser feita depois de nascer. Então, o estudo científico para comprovar o benefício, as pessoas foram sorteadas sim, para ser operado no primeiro dia de vida ou ainda intraútero, né? A gente tinha equipes no mundo inteiro fazendo a cirurgia, o benefício foi comprovado em animais, mas a gente não tinha uma certeza absoluta desse benefício. Então, no final dos anos 2000, então 2005, 2006, pediu para a comunidade científica parar de operar para que tivesse certeza que sim. isso havia um benefício. Uhum. Porque para a mãe é uma cirurgia muito grande, traz prematuridades, tem riscos Eu cirúrgicos, é uma cirurgia imagino, né? grande. Algumas pacientes tomam sangue porque sangram durante a cirurgia, a placenta descola, enfim. Então, tinha que ter a certeza do benefício, né? E era uma patologia que não é letal. Como é que eu vou estar expondo um bebê a um risco grande se eu sei que ele não vai morrer Uhum. disso, né? Vai nascer e Mas vai iria ser ser operado limitado, depois. né? Então, a Mas gente vai precisava ter. ter certeza do benefício. Sim.
Então, se propôs um grande ensaio clínico, que as bebês eram sorteados, e para você ter certeza, na primeira análise, assim, o benefício foi tão comprovado que o estudo clínico teve que ser interrompido. Não Olha aí. dava Mas mais para para a gente estar continuar, né? sorteando Não, perder tempo, ninguém né? e deixando operar Sim, depois de sim. nascer. Então, o benefício foi comprovado, o estudo foi interrompido. Pido. E aí liberaram para o Ah, resto do mundo todo voltar a fazer, quem já fazia e quem não fazia se preparar para começar a fazer. E os maiores centros começaram a treinar os centros menores por conta uhum. disso, né? E aí, essa é a técnica que foi comprovada no estudo científico. Sim. A técnica da fetoscopia, como é um instrumental, você tenta repor, mas na maioria das vezes você não corrige todos os níveis anatômicos, porque é diferente, o bebê não está exposto ali. O instrumental ele tem articulação, mas ele não faz a mesma coisa que a mão Que a mão, humana. sim. É tanto que uma expectativa muito grande seja com a robótica, né? A robótica, que tem mais articulação, vem a ser o futuro para nós da cirurgia Sim. fetal. Mas enfim. Então, esse é o que está posto. E na fetoscopia, muitas vezes é colocado Como um seria PET esse PET? sintético, Ah, porque aí o problema não é o tecido neurológico sim. Exposto, né? exposto. Sim. Então, se eu estou só colocando um PET de um material sintético, O PET seria o similar, quê? É um, como se fosse um tecido, um pano, uma coisa. mas é um material sintético, Certo. mas Que, é um pedaço certo. redondo para Hum, que cubra o local que está aberto e hum. seja costurado na pele do bebê, suturado na pele do bebê. Pronto, a partir dali não vai ter mais contato do tecido Não vai ficar neurológico exposto, né? e a partir dali não tem mais nenhuma lesão. Mas a correção cirúrgica completa não foi Que é a feita. junção da pele com pele, juntar. Pronto, aí essa é uma dúvida, uma Ah, briga entre os dois grupos no mundo todo, né? Porque aí uma tem benefício, outra tem um benefício aqui, outra é acolá. porque uma é menos invasiva, né? Pronto. Mas a outra é mais eficaz, vamos dizer Mas assim. as duas, do ponto de vista neurológico, a maioria dos estudos mostram que a técnica que corrige todos os Aberta, né? planos é mais Com eficaz, certeza, né? é. Sim. Mas tem estudos animais que mostram que com o PET o tecido recupera. Ah, Então tem estudos. As duas técnicas são maravilhosas. sim. E o resultado neurológico é muito bom para as duas técnicas. Em longo prazo, esses bebês andando, depois de 2, 3 anos de vida, e os resultados urinários, intestinais, é que é a briga do que é melhor ainda, que a gente não tem uma resposta. As Mas crianças, quem puder ser operado entre o outro, o benefício está com garantido cer- por qualquer técnica, né? as crianças que passam por esse procedimento, vida normal? Ou ainda, assim, ou vida com limitações, mas não com Tá. tantas limitações que caso ela não tivesse passado? Este problema em si, os bebês têm uma vida relativamente normal, assim, Ah, porque o problema não é cognitivo, né? O problema é motor. motor, Então, são imagino. bebês que estudam e vão com sua cadeira de roda ou sua. Ah, certo, E tem uma vida. mas mesmo fazendo a Não, cirurgia, já era um bebê que tinha uma vida sim. relativamente normal. Mas tinha limitações motoras. Motoras Sim. e com trato com urina, alguns bebês colocam eles mesmos, pequena mãe faz, depois eles aprendem a tirar a urina Uma sozinho, sonda, coisa do tipo. ficar sondando, Sim. sonda urinária a cada 3 horas, a cada 4 horas, e eles vão Mas isso aprendendo. durante a vida toda. Alguns bebês a vida toda. E essa é a nossa expectativa, que isso também melhore com a cirurgia fetal, né? E que isso diminua. Ainda não houve para o trato urinário um benefício muito grande. Ah, então Mas há ainda essa tem. expectativa. Mas a motora. A motora disparadamente melhorou muito, né? Então é isso que eu disse, a gente melhorou a chance de andar, duplicou a chance de andar sem ajuda nenhuma, diminuiu pela metade a chance de ficar em cadeira de roda. Então o problema motor está muito melhor. Melhorou muito mesmo. A questão urinária Enfim, que ainda aí a tá. Ah, dificuldade é porque é um bebê que precisa de mais profissionais, né? sim. Precisa de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, e aí eles vão continuar precisando de uma Uhum, equipe multiprofissional, de uma equipe de apoio, sim. mas a qualidade de vida, as relações interpessoais, o ganho mesmo cognitivo, porque é um bebê que vai ter menos cirurgia, menos infecção, é muito bom. Com certeza, né? Então, é uma vida hoje praticamente normal. A gente tem pessoas que são absolutamente Tem uma vida adulta e bem-sucedidas que estão. e que Que têm, passaram pela passaram cirurgia. por. Não é uma cirurgia tão antiga, né?
Sim, ou é. Porque você falou de 2005, 2006. Exato. Esta cirurgia, Ah, ela é tão, ela não é nova, mas ah. não é tão É antiga com 2005, toda é certeza. 2006. É porque a gente É na já virada tá dos em anos. 2023, né? Ela começou a ser muito feita no final do século passado, É. começo dos anos 2000, os estudos em animais e em humanos começaram a ser feitos. Mas esse estudo que eu lhe falei, que realmente comprovou o benefício, ele foi publicado em 2011. 2011. É Então não mais é muito recente. tempo, É né? mais recente. Então são Então, 12 anos quando a gente ficou mais tranquilo em uhum, fazer e oferecer para as famílias uhum, a cirurgia. como a opção, né? Porque aí era a É, melhor é opção a melhor opção. que foi posta e se mantém até hoje, né? Existe algum dado, assim, claro, não precisa falar exatamente, mas de percentual de crianças que têm esse tipo de problema? É raro? Ela é muito variável, como quase tudo em saúde, Sim. se a gente está falando de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, ou Entendo. países que têm políticas públicas Ah, que prezem pela prevenção e uhum, pelo investimento em promoção e prevenção em saúde. Por isso que eu queria falar de prevenção, porque sim. já que a gente está falando em mielomeningocele, se a gente não conseguir falar das outras cirurgias Nós fetais, eu vamos acho que a falar. gente já ganhou um Já ganha dia se a muito, gente sim. falar, especialmente porque Ah, estamos em agosto, é o sim, agosto da sim. conscientização da mielomeningocele, mas é uma patologia que ela é prevenível em mais de 70% É das mesmo? vezes, Pronto, com eu ia o uso. perguntar Pronto. isso. Então, Ela aí tem acho que o como benefício prevenir? maior é isso Ah, com a utilização do ácido fólico no período que a gente chama periconcepcional, alguns certo. meses antes de engravidar e Uhum. no primeiro mês, pelo menos um mês antes de engravidar e até 2, 3 meses de Então, o gravidez. ácido fólico, ele pode diminuir até os 70%? 72, 75% da Olha aí. ocorrência do problema. E quem já teve um problema desse, aquela família tem um risco maior de ter outro bebê. Sim. Pra você ter uma ideia, Crasso, o primeiro bebê que foi operado no Ceará de espinha bífida, a mãe era uma enfermeira Uhum. e ela tinha uma bebê com mielomeningocele espinha bífida Hum. que tinha sido operada depois de nascer. E Então, quando ela descobriu um segundo entendi. caso, ela ficou tensa e saiu pesquisando no Brasil todo e acabou calhando que conversou com a equipe que tinha treinado a gente e eles se ofereceram para vir operar o primeiro caso aqui no Hum. Ceará, já que tinha treinado a gente, Sim, sim. estávamos pronto para tentar fazer a primeira cirurgia aqui. E ela topou, ou seja, era o segundo caso da mesma mulher. Então, Uhum. essa não poderia ter deixado de tomar asfólio. Ela tomou, né? Óbvio que é uma mulher orientada. A gente não consegue prevenir em todos os casos, Uhum. mas a gente consegue prevenir o primeiro caso e, quando acontece, prevenir os outros Os outros casos também. em mais de 72, 75% Então, das vezes. a orientação é ácido fólico Ácido ou fólico tem outro? periconcepcional. Toda mulher que que pensa em engravidar tem Ah. que passar por uma consulta antes Uhum. ou, no minimamente, começar a tomar ácido fólico, que é um medicamento de fácil acesso, não precisa de receita médica e praticamente sem efeitos Então, pronto, aí colaterais, né? não tem como deixar de Pronto. tomar. Então tem que tomar. Daí a importância. Então, há países que têm políticas de saúde para que alguns alimentos ou consumo pela população sejam enriquecidos em Hum. ácido fólico. Alguns países é na água, porque alguns países o pessoal bebe a água Ah, pública. sim. Então a população inteira recebe Já muito ácido coloca. fólico e Entendo. aí Diminui bastante muito, muito. No Brasil há portarias e legislações que obrigam a ter uma dose. A gente entendeu que no Brasil era mais fácil o pessoal comer pão e farinha. Sim. Então, as legislações são para enriquecer a farinha com ácido fólico. Olha Então, a aí. farinha que vai fazer o pão e tudo. Mas isso não tem conseguido reduzir tanto quanto a gente queria, Graça. Então, no Brasil, ainda nasce um bebê com espinha bífida a cada 1.000, a cada 2.000 nascimentos. Isso é muita É. gente. Isso é muita gente Não é ainda. pouco, não. Pra você ter uma ideia, a gente, toda semana, assim, na maternidade escola, que é um hospital de referência, toda semana a gente tem Recebe. um bebê chegando com É, espinha bífida. esses para mim são os dados Mas que mais fortes, né? chega do Sempre tá Ceará chegando inteiro. aqui, então. Ceará nascem cerca de 29, 30 mil bebês por ano, no Ceará. Hum.
Então, se é um para cada 1.000, 2.000, vão nascer aí Uns 30, 30 bebês. 15 a É 30 pelo muito. menos. E quando E você é isso mesmo. investiga a mãe, ela vem, talvez não venha tomando também o ácido A fólico. imensa maioria não Não tomou, a toma, né? imensa maioria Olha aí. não se programa Totalmente para evitável, engravidar. né? Totalmente evitável, né? Então, essa eu acho que tem que ser a nossa. Então, assim, a gente tem que entender a importância da cirurgia fetal e a gente tem que estar preparado, mas a gente deve evitar ao máximo ter Com que usar a certeza. cirurgia E cabe fetal aqui, e, e e que ela seja utilizada mais para patologias menos preveníveis, né? claro, o doutor Hernani, a gente veio conversou esse projeto aqui do podcast, que a gente fala sempre sobre saúde e bem-estar, né? Que eu acho que as pessoas estão precisando muito hoje em dia, né? Saúde e bem-estar. Sim. E a gente está vendo como um canal de informação da prevenção, sabe? Isso aí que você falou, muitos profissionais que vêm aqui estão falando mesmo, pessoal, dá para evitar, sabe? Tem como a gente se prevenir, tem como. E aí, às vezes, a população realmente ela está alheia a isso. Às vezes ela É, não tem consciência disso. Então, pessoal, você que está nos acompanhando, passa esse vídeo para adiante. Ácido fólico, né? ácido fólico. Fale com o seu ginecologista obstetra quando você for para a primeira consulta. Eu acho que isso, inclusive, deveria ser uma campanha nacional para que quando a pessoa antes de engravidar, sabe, fazer parte, olha, você pode evitar muitas coisas com fazendo esse uso, né? Se a pessoa já ir para a gravidez, porque a pessoa que conhece o ácido fólico, a importância só quando for Foi, para a gravidez, né? ou quando estiver no período Quando pega no fértil. período fértil, É. é Se a gente tivesse uma educação sexual uma nas escolas de educação. boa qualidade, De bem informada, de orientação, né? De orientação, talvez orientar, isso aí é orientação. Olha, tome, porque isso daqui, o que pode, às vezes a pessoa, às vezes toma e não sabe nem por quê, né? Mas quando sabe, eu tenho certeza que a pessoa não vai deixar de tomar. é. Então aí, vale aí mais uma vez, mais um episódio aqui que a gente Mas está é que a falando de imensa maioria prevenção. das gestações no mundo todo, elas são não programadas, né? Sim, Ou menos dificilmente você, vai lá, programadas. vamos programar Então, por isso que direitinho as aqui. políticas deveriam tentar. É, saber que nem tudo é perfeito, né? Vamos trabalhar em cima da orientação. A pessoa saber, sabe? Assim, o problema é quando a pessoa não sabe, assim. Então, a informação é a base de tudo para mim, assim, na minha concepção. Você ser informado. Então, essa conversa aqui, quando você fala, um tema tenso, né? A gente falar sobre fazer uma cirurgia no feto, é uma coisa complicada e poderia ser evitado, Sim, né? Poderia ser evitado. sim. Mas essa foi uma das, né? A gente conversou aqui sobre uma das, até porque nós estamos, como você falou, no mês de agosto, né? Mas nós temos outros tipos de 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 cirurgias. cirurgia, né? E quais seriam assim as principais que a gente poderia elencar? A gente vai falar de cirurgia, o tema é cirurgia, mas assim, a medicina fetal ela trabalha com prevenção, Prevenção. né? E como eu falei, com diagnóstico, Uhum. então ela acaba dando muitos diagnósticos, então inclusive de diagnóstico de problemas genéticos, e o medo Sim, de toda mãe grávida é se o bebê tem suas síndromes, sim. síndrome de Down ou outra síndrome aí mais grave que seja. Enfim, toda mãe fica com medo. Meu bebê é normal? Quem tá fazendo ultrassom o A tempo todo pergunta é meu é bebê essa, é né? E é normal? normal? E tem síndrome? Ó, não É. parece que tem síndrome. E para você dar um diagnóstico de síndrome, aí ultrassom não dá. Ultrassom suspeita. Eu tô falando de ultrassom porque é o dia a dia do Uhum. médico fetal, é ultrassom, é fazer ali e é o principal exame de imagem que a Sim. gente utiliza no acompanhamento da gravidez, até porque não tem radiação, é inócuo, você pode fazer quando Uhum. sejam necessários. Então a gente suspeita de síndrome. Para dar o diagnóstico de síndromes, e os principais momentos são aqueles dois morfológicos que eu Sim. falei, entre 11 e Importantes, né? 14 semanas, Aham. depois entre 20 e 24 semanas. Então, quando a gente suspeita, a gente trabalha muito mais com os procedimentos para dar diagnóstico, que é Sim. coletar líquido amniótico, a famosa amniocentese, Hum. coletar biópsia da placenta do bebê. Então, isso a gente faz muito mais do que a cirurgia, né? Hum. Então, isso é o grosso da medicina fetal. Mas as cirurgias, que também muitos bebês são necessárias, é quando você vê um defeito mesmo estrutural. Aí é o ultrassom que vê. Aí você afasta se tem alguma síndrome e com esses exames, e aí se não tem nenhuma síndrome, não tem nenhum outro problema, aí só é aquele o problema. Então, um bebê que tem uma síndrome grave, por exemplo, ele não é selecionado para fazer a correção da espinha bífida. Ele Hum. só vai se o defeito foi isolado, Sim. ele não tiver outro problema, porque é uma cirurgia grande, tem que haver a comprovação do benefício. Hum. Então, nesses casos e em vários outros, a gente comprova se tem alguma síndrome ou não, para seguir o próximo passo e orientar a família Sim. e dar boa notícia de que não tem, ou dar má notícia que tem, e orientar e seguir junto ali, Uhum. empaticamente, enfim.
E aí, o que que a gente tem de benefício mesmo da cirurgia? E a gente já tentou algumas cirurgias para corrigir alguns defeitos, e especialmente aqueles mais letais. Por isso que a espinha bífida veio como uma patologia muito legal, porque foi quase que a primeira patologia no bebê que não era letal, ou seja, ele não ia morrer, então por que que a gente ia mexer com ele Sim, agora? Mas é que o benefício era sim, muito, sim. muito promissor e se Uhum. comprovou. E a outra patologia grande, assim, de malformação é a hérnia diafragmática, né? Hérnia Hérnia diafragmática. diafragmática. Hérnia é uma Sim. abertura que Ah. passa uma estrutura de um lugar para outro que não deveria, né? Hum. Então, o diafragma está ali dividindo o conteúdo do tórax do abdômen, é uma Hum. musculatura que ajuda na respiração. E aí, quando ele tem uma abertura, o conteúdo do abdômen, em geral intestino e estômago, sobe para o tórax. Hum. Se sobe para o tórax, vai empurrar pulmão, Coração. coração, Entendo. trazendo prejuízo para o coração, hipertensão Hum. dos vasos cardíacos, e não deixa o pulmão desenvolver. Então, essa é a patologia que o bebê pode morrer, principalmente logo que nasce, porque não vai ter um pulmão bem desenvolvido. Uhum. Então, este é outro campo que a gente atua também. Então, a E gente. ultrassom pega isso também? Aí aqui já Hum. foi feita a céu aberto, Sim. mas que não foi boa, porque a mortalidade era muito alta. Então é feito por fetoscopia, Hum. e o que é feito é entubado o bebê, o aparelho entra Entubou o bebê? entuba o bebê. Como é O que... bebê não, o feto, que não O nasceu, feto, não é sim, bebê, sim, o né? O feto, feto. claro. O E feto. coloca um plug, Hum. um dispositivo para fechar a traqueia dele. Hum. Então, quando você fecha a traqueia, o pulmão produz líquido e empurra o conteúdo de Olha que volta fantástico. Pra pro baixo. abdômen. Vai pra Ou baixo. seja, garantiu a sobrevida dele até o final da gravidez, Ah. aí ele nasce, Aí aí é que é tira. feito, tira, antes de nascer Ah. já é tirado o dispositivo da traqueia. Porque na realidade ele não tá. Ele não Ele não utiliza o respira pulmão, por né? aqui, não É. usa, né? O Ele não pulmão utiliza entra o pulmão. líquido Ah. amniótico e sai líquido amniótico, né? A respiração, Então, por isso que quando nasce, pode ter o desfecho ruim, justamente porque o que ele pulmão vai começa a precisar funcionar agora e aí tá tudo dele, ele vai acochado ali. precisar do pulmão para trocar os Entendo. gases, né? Por definição, respiração é troca de Ah, gases. Então, quem faz isso é a placenta. Então, quem respira pelo bebê é a então, placenta, até né? então, Manda gases olha ruins que para a mãe. interessante. Então, até ele nascer, não vai ter um problema maior. O problema maior dele, pela hérnia diafragmática, É quando, não. é quando ele É nasce. quando ele nasce, E né? E aí, especialmente pelo aí, pulmão que não aí foi essa cirurgia desenvolvido. não tem como esperar, né? Pronto, aí a gente seleciona, aí de novo, suspeitou, viu uma hernia diafragmática, Ah, vai para o médico fetal para que ele selecione que caso vai ser operado ou não. O benefício, ele é melhor nos casos muito graves. Aqui é os casos muito graves que precisam ser operados intraútero, porque não uhum. vão chegar, É, o pulmão não vai chegar bem no dia do sim. nascimento. Aí é que é selecionado os casos leves, alguns moderados, né? Porque os leves todos a gente espera Uhum. para operar depois. Os casos graves vão todos e os moderados têm alguns outros requisitos ali para Uhum. decidir. Então, alguns moderados, muitos, e todos os graves deveriam ser operados Você intraútero, operar. senão a chance de sobreviver ao nascer é muito, Muito muito pequeno. pequena, E muito ínfima. essa cirurgia, realmente, depois que ela é feita, vida normal? Ou vai precisar de alguma. Essa fetal, ela é paliativa para chegar ao final da Sim. gravidez, né? Aí Nasceu, vai aí é ter que reavaliado e aí fazer. o cirurgião pediátrico Sim, entra na jogada, sim. né? Aí é o cirurgião pediátrico que vai operar o diafragma. Uhum. Vai ver onde é o defeito do diafragma, qual é o tamanho, e costurar o Corrigiu. diafragma, Pronto. corrigir ou com PET, Sim. né, ou sem, dependendo do tamanho. E Mas não vai, muitos levam vida normal. não vai levar assim nada de comprometer a moto. Em geral, vida normal. Fechou É, ali. Se o pulmão não foi comprometido, ele vai respirar bem depois da cirurgia? Normal, normal, normal. aí você salva uma vida mesmo, né? É, Aí você é uma isso. cirurgia que Ah, realmente você salva uma vida. aí, alguns casos de defeito cardíaco, que Hum. também não vai operar o coração intraútero, né? Mas a gente opera, né? No sentido da gente fazer algumas paliações, né? Alguns temporizadores aí, contemporizadores. Então, alguns bebês, algumas malformações cardíacas, a válvula vai fechando, a artéria vai fechando, e alguns se fecharem até o Aí final, eles não. aí a gente vai com alguns dispositivos,
com a Tudo ajuda da não aberto, hemodinâmica, né? Tudo tudo guiado por ultrassom. ultrassom, vai com o dispositivo e abre ali a artéria para ele aguentar mais algum tempo. Depois, se precisar de novo, até para ele chegar em Até 8 meses, 9 meses, nasceu, aí para entra o nascer cirurgião e pediatra. operar, né? E o outro benefício, que aí também é salvador de vida, e esse é até mais do nosso dia a dia, são as gestações gemelares de uma placenta só, cujo há comunicações vasculares e um bebê manda sangue para o outro, mais do que deveria, né? Porque eles acabam trocando ali pela placenta algum sangue, mas eles têm mais ou menos a mesma pressão, então vai e volta. Quando há um desbalanço nisso, que é a síndrome da transfusão feto-fetal, a gente também precisa agir, senão vão morrer os dois intraútero, né? E a gente consegue ver isso muito bem pelo ultrassom, e aí a gente vai por fetoscopia e a gente cauteriza, né, com laser. Hum. A gente acaba com as comunicações entre eles com laser. A gente entra com o aparelho, a câmera, a gente procura a placenta inteira, onde estão as comunicações e cauteriza com laser. Bzz, aí para Faz ali. um, É como um se você fosse separar as separar. placentas. É Entendi. uma só, mas é como se cada uma tivesse seu Uhum. território, né? Que é o gemelar dizigótico ou dicoriônico, ou seja, de duas placentas. Eles estão ali, mas eles não têm comunicação entre eles. O de uma placenta só, ele sempre tem comunicação entre eles. Uhum. E se essa comunicação não for balanceada, não for igualitária, E aí você cauteriza e aí segue a cessa. É como se estivesse fechando fechando o a que torneira, né? a torneira. Entendi. E aí não Exato. passa. Aí essa a gente faz relativamente bem também. Eu imagino. E aí eu acredito que não precisa nem fazer uma outra cirurgia quando nasce, né? Não, porque aí nasceu, o Já, problema era placentário. O pronto. O problema não é o problema era bebê. interno. Em geral, são bebês absolutamente É. normais e que um tá mandando A sangue pro medicina é outro. fantástica, E né? sangue é bom, mas nem é bom Não, pouco não e nem tanto, né? demais, Nem né? para não, não Então, tanto. porque sobrecarga coração e vão E tudo isso aí, a cirurgia que você falou de a que abre seria na primeira, né? na Na primeira, espinha na espinha bífida, bífida. na Mas as outras mielomeningocele, são todas fetoscopia. fetoscopia, É. que é Existe algumas é uma exceções. maquininha, aquela maquininha, né, assim que você vai conduzindo com a mão, é isso? Ou não? Tem uns introdutores, o Ah, instrumental que você chega lá, um sim. deles é uma câmera, para você Aí ver você tudo fica lá vendo. dentro, e um dos outros, algumas outras entradas são os instrumentais cirúrgicos. Uma você está vendo, o outro aí você Vai, bota a tesourinha, corta a vai tesourinha, cortando. depois põe E fica o, observando ali também pela o câmera. suturador, né, a agulha para suturar. A gente faz ali o que Imagino o todas adequado. são até para Delicadas são e delicadas e anestesia geral, né? Imagino eu. anestesia geral nas grandes, Uhum. né? De a céu aberto ou fetoscopia, isso é anestesia Ah, geral, né? Que vão operar o bebê, porque aí uhum. da mielomeningocele, mesmo sendo por fetoscopia, é uma cirurgia maior, né? E tem gás carbônico para distender a cavidade. Imagino. Nessa do gemelar, a gente faz como se fosse uma anestesia para cesariana, uma Hum, raquianestesia, a paciente ficar acordada. uhum. Na do balão da hérnia diafragmática, ela fica Também. acordada. Ela só Aham. precisa não sentir dor, né? Claro, claro. Claro. E tem outra cirurgia que tem. Essas são Essas são as as do dia a dia principais. que o benefício foi comprovado, né? Uhum. Quando o bebê está muito inchado, assim, alguns problemas acabam correndo risco de vida intraútero por conta da hemodinâmica. O coração não aguenta, digamos Uhum. assim. Então, tem alguns bebês que têm tumores em várias partes, acredite, né? E aí o tumor acaba roubando sangue ou sobrecarregando o coração. Então, o bebê começa a ficar inchado. E aí E a vai gente, lá e tira o tumor. depois que o bebê está inchadinho, ele vai morrer. Então, para a A gente gente tem salvar que aquele bebê, intervir. tem que intervir. Aí essas são a céu aberto, Ah, porque o bebê ia morrer de qualquer jeito e tenta tirar o tumor ali o máximo possível. Algumas outras cirurgias do sistema nervoso central, tipo encefalocele, que parte do cérebro está fora por uma abertura não na coluna, mas ah. na calota craniana, alguns centros fazem e corrigem isso ainda intraútero. Abrem a barriga da mãe, põe a cabecinha do bebê assim, põe o defeito e corrige. Mas a gente ainda não tem uma comprovação Hum, por estudo clínico amplo do benefício disso. sim. Essas que eu citei, o que está comprovado cientificamente, a evidência comprovada, é a mielomeningocele, porque o benefício neurológico mútuo é muito, muito, Hum. muito grande.
a hérnia diafragmática, porque muda a sobrevida Sim, certeza. completamente, muda. Ele consegue chegar, né, ao nascimento, E os sim. gemelares, porque, enfim, então Resolve, né? essas três cirurgias é 90, Por 99% do cento nosso dia a do dia, dia do a dia. profissional de quem faz a cirurgia Sim, sim. fetal mesmo. A gente fala muito aqui do feto, né, ali na barriga da mãe, mas e a mãe, né? Essas cirurgias, qual é o impacto delas na mãe, assim, no organismo da mãe? As fetoscópicas ou Hum, minimamente invasivas, o impacto é muito, muito pouco, né? Elas, inclusive, têm alta às vezes no outro dia, hum, né? Porque ficam bem, anestesia local, hack, às vezes uma sedação. Mas as cirurgias grandes a céu aberto, elas são a cirurgia grande, né? A gente, inclusive, faz anestesia combinada, anestesia hack ou peridural associada a uma anestesia geral. A gente tenta respeitar o corte mais ou menos da cesariana, mas ela é maior do que a cesariana e um pouco mais alta do que a cesariana. hum, E o fato de ter disposto o útero, recolocado, é um pós-operatório em geral muito com muita complicado, né? dor, mas que a gente controla com Hum. medicamento que possa ser usado naquele período e que não faça mal para o bebê. Mas é um excesso de cuidado, né? Protocolarmente, né, ou seja, pelos protocolos, a gente deixa, depois dessa cirurgia, a paciente na UTI, 12 a 24 horas, depois tira da UTI, ainda fica sob cuidados, assim, bem importantes, por pelo menos uns 4 ou 5 dias. Hum. A gente dá alta depois de 4 ou 5 dias, e elas tradicionalmente não voltam a trabalhar até o final da gravidez, essas da Claro, cirurgia. claro. Porque como a gente abre o útero, então o útero, e ponteou E o ponto útero, assim, são muitas então, coisas os para. riscos para a mãe e para aquela Aham. gravidez é que aquela cirurgia possa É abrir de risco, né? de risco. É, É de pode risco, uma abrir, gravidez de se risco. ela tiver trabalho de parto mesmo, tiver contração, vai, Ah. pode abrir. Então, ela precisa ter um certo repouso. E elas são informadas de que elas estão proibidas de parir normal pelo resto da Era vida, o que eu, né? eu ia perguntar Porque exatamente é uma isso. Então, parto cicatriz normal que é não. Porque descartado, é uma né? cicatriz que a gente faz Ah, no local que o útero permita. Então, é um local onde não tem a placenta. Então, em geral, é um local mais alto no útero. hum, Mais alto no útero é uma parede grossa. A parede muscular a parede do útero é músculo, esse músculo é mais grosso, mais em ah. cima. Então, você fica com a cicatriz mais fibrótica, de menor qualidade. As cesarianas atuais a gente faz lá embaixo, numa zona que é muito fina, no final da gravidez, quando é mais fina ainda. Porque corre. Então a cicatriz fica boa e a mulher pode parir normal depois de cesárea, mas depois de uma cirurgia dessa, não, Não ela tem nem como, né? pode Até mais. porque eu acho que fica frágil, né? Talvez se for Isso, parir o normal, as ponto. contrações, É, alguma não coisa tem como a pode gente romper. garantir a segurança daquela cicatriz Uhum, para suportar contrações de um verdadeiro trabalho de uhum. parto. Essas cirurgias que você fala, achei interessante, você fala da céu aberto, né? Assim, É, que quando você abre a barriga da mãe, isso. ela acontece de quando no momento da cirurgia o neném tem que nascer? Tipo, É possível. tá fazendo ali, mas ó, se for fechar não vai dar certo, então é melhor que ele nasça prematuro É e... possível, é possível. Uma das principais complicações é o Hum, bebê ter algum sofrimento ali sim. durante a placenta descolar. Se a placenta descolar, não tem como a gente colar a Colocar de novo. placenta. Então, é um risco. É tanto que eles assinam um termo de consentimento. A gente conversa muito com eles antes, Claro, tira todas as imagino. dúvidas. E eles assinam um termo de consentimento de que entenderam tudo isso, as complicações, os benefícios. E é um consentimento que tem umas 6, 7 páginas, né? Hum, E a gente discute com eles discute. ali, Aham. com a família, enfim. E lá está descrito isso, né? Que o bebê Se a pode ter que nascer, placenta o bebê pode não descolar, sobreviver à cirurgia ou pode ter que nascer e hum, em nascendo, mesmo iria. sobrevivendo, é um bebê que vai nascer muito prematuro Uhum. e que vai ter as complicações da prematuridade, né? Mas esse risco é pequeno, Pequeno, né? tem relatos de óbito materno, inclusive durante a cirurgia, óbitos Era aí que eu ia fetais, mas isso é um perguntar. grupo muito Muito pequeno. pequeno. Hoje é uma cirurgia, a anestesia é uma área da medicina, como todas as outras, que Hum, in- hum, inclusive a medicina fetal, sim. que cresceram muito, evoluíram muito. Então, o manejo anestésico hoje do paciente em qualquer cirurgia é muito bom. Então, as Uhum. cirurgias, em geral, são muito seguras. As piores cirurgias são quando os pacientes não são saudáveis. Sim. Aí a mortalidade é maior. Se é um bebê, é um cliente, um paciente que
não é saudável, é óbvio que o risco dele é maior. Hum. Mas a mulher grávida, em geral, é uma mulher saudável. É. Então, a chance dela morrer é muito pequena, é Pequeno, né? zero. Isso no mundo inteiro a gente tem 1 ou 2 casos, É, né? porque na realidade tudo que você vai fazer corre o risco, né? Sim, Não sim. tem, né? Você não tem como você. Existe como você minimizar os riscos, mas o risco ele sempre vai ter, né? Se tratando de cirurgia, não tem como. Mas é um procedimento grande, de risco, equipe grande, mas graças a Deus, em geral, sai tudo bem. Mãe, Né? bebê, Que família. bom, né? E é o que eu estava falando, você falando, eu já até comentei aqui como a medicina ela é fantástica. Eu venho conversando aqui com muitos profissionais e a evolução que está acontecendo está levando qualidade de vida, né? Para pessoas que há algumas décadas atrás não iriam ter essa oportunidade de ter essa qualidade de vida. E você tocou num ponto aí, doutor Erlane, que a gente vem batendo nessa tecla aqui. Quando a gente falou da mortalidade da mãe, né? E como é que a mãe reage nessas cirurgias. Uma mãe saudável, a probabilidade de ter um desfecho positivo é bem maior, Bem maior. né? E o saudável, ele É, não é para ser durante a gravidez, né? Já é para ser antes, né? Então a gente tem um péssimo costume de deixar para cuidar da saúde quando a coisa já está aparente, né? Quando já tem algum problema que você precisa realmente cuidar. E em todos os casos que eu venho observando, na cirurgia fetal, na medicina fetal, isso também não foge. Que é quando a mãe, no caso, né, tem uma qualidade de vida boa, ela vai passar por uma situação dessa, que é uma situação bem delicada, complicada, mas que existe possibilidades de um desfecho positivo, se melhor. ela tiver ela sai disso melhor se ela tiver, se ela tem uma qualidade de Se vida ela tem boa, melhores condições, né? melhores condições. É, Então, fica aqui também mais uma vez essa, esse alerta, né, para as pessoas. Vamos cuidar da saúde, não vamos esperar não, né? Esperar a coisa ficar ruim para cuidar, não. Vamos cuidar agora. E eu acho fantástico a medicina fetal, como você falou, ela não é só a cirurgia, né? A gente focou aqui, claro, na cirurgia, mas a medicina em si, a medicina fetal, acredito que tenha crescido junto com o ultrassom, né? isso. Porque antes não tinha como você, A gente acha que o marco para que a medicina fetal virasse uma especialidade, Crasso, é num problema que talvez você que é jovem e Muito muitos obrigado. jovens Eu fico não muito tenha nem agradecido. ouvido Eu sou falar, muito jovem. mas eu sou da época que a gente via muitos bebês morrerem intraútero, morrerem ainda na barriga das suas mães, porque o sangue da mãe era negativo, do Sim. marido positivo, e aí quando havia essa troca de sangue ali no parto, a mãe criava anticorpos, e aí no próximo bebê, passava os anticorpos pro próximo bebê, o E bebê o tinha bebê anemia e morria, morria. entre outros. Sim. Que é um problema que ficou conhecido como eritroblastose fetal, né? Eritoblastose fetal são os Eritroblastose nomes fetal, bem porque complicados. enfim. Ah, Então é um problema de anemia e o bebê tenta recuperar a anemia ah, intraútero e aí acaba morrendo. Nem sempre, claro. hum, E aí a gente percebeu isso e começou a dar sangue para os bebês intraútero. hum, Então, o ultrassom consegue acompanhar, saber se o bebê está com anemia dentro da barriga da mãe, nesses casos de maior de risco, e a gente dá sangue para os hum. bebês intraútero. Guiado por ultrassom, a gente vai, põe a agulha no cordão umbilical do bebê e dá sangue para o bebê intraútero. Olha aí. Então, mudou a história completa desses bebês também, porque a gente começou a salvar esses bebês. Então, foi daí que Que a surgiu. medicina fetal Ah, se tornou uma importância enorme mundialmente. E aí, além de todo o resto, né? Mas esse parece ter sido assim um o marco marco, muito né? O importante divisor de para que a águas. gente Porque começou a fazer um procedimento interno, né? e Dentro do útero, mudar né? o prognóstico de Sim. uma patologia, de uma situação Ah, específica, né? E é uma patologia prevenível também. Então, as mulheres RH negativas que têm seus filhos positivos precisam tomar uma vacina. Não é uma vacina porque é uma hum, imunoglobulina, mas enfim, popularmente chamada vacina logo depois do parto, para evitar que crie anticorpos e prejudique seus próximos bebês. Hoje a hum, gente já deve fazer, antes de nascer, a gente já faz a primeira dose, ou uma dose por volta de 28 semanas, e depois de nascer. hum. Enfim, é Mas prevenção, conhecimento pronto, mas eu queria só aprofundar um pouco nisso daí que eu achei interessante. Não são todas as mulheres que precisam tomar isso. Não, só quem é RH RH negativo, que negativo. é 15% da população Não é pouco, brasileira. né? Não é Não é pouco. pouco, é É, 15%,
Mas se ela for RH negativa, a chance dela ter um parceiro RH positivo é grande, Sim, porque estão os 85%. sim. E aí, o bebê pode ser negativo igual a ela ou positivo igual ao pai. Se for positivo igual ao pai, ela vai criar anticorpos Uhum. contra aquele, mas E que não aí vai ser tem contra essa, aquele, vai ser contra aí os tem esse próximos. procedimento que ela começa já a utilizar no momento da gravidez ou é antes? Ela toma na 28ª semana uma dose, isso para Hum, evitar profilaxia. E depois sim. que nascer, se o bebê for realmente positivo, ela toma outra dose. Se for negativo, não E precisa. resolve? Já assim, Resolve, a resolve, né? gente consegue quase zerar Zerar, né? a produção de anticorpos e ela aí tem quantos filhos Olha aí, quiserem. medicina fetal. Foi, que a transfusão entre outra, a gente dá É, sangue para os bebês entre outra. perfeito, doutor Alan, E é perfeito. bacana, a E gente. aí, outras prevenções que a gente poderia falar em relação a. Que eu tô vendo que a medicina fetal, assim, a cirurgia eu acho que é o desfecho não esperado, né? Assim, aquele desfecho que a gente não quer ter, mas que se precisar, vai ter. Mas eu acho que a Como prevenção. só tem medicina fetal se tiver feto em gravidez, então a prevenção melhor o que eu já falei, é a consulta pré-concepcional. Então, todas as mulheres que pensam em engravidar deveriam passar por uma consulta Sim. pré-concepcional para que seu médico avalie sua condição de saúde, consiga pôr as vacinas em dia, prescrever as vitaminas que são benéficas para aquele período ainda da concepção, antes de Sim. engravidar, e oriente mudança de estilo de vida, né? A gente tem recentes estudos clínicos que diminuem várias outras complicações da gravidez. As mulheres que fazem, Hum, acredite, mindfulness hum, durante a gravidez e faz dieta do Mediterrâneo, ou seja, uma dieta hum. né, menos Sim, inflamatória, sim. e aí eles conseguem ter menos restrição de crescimento, menos. Hum. Então é mudança de estilo de vida, eu acho que é prevenção para É a tudo e para prevenção para gravidez tudo. também. Mas do ponto de vista de gravidez, eu acho que a lição é fazer a consulta pré-concepcional e durante a gravidez seguir com um médico obstetra, pré-natalista ou Hum. enfermeira, né? Atenção básica, tem enfermeiras que fazem pré-natal e tem médicos que fazem pré-natal. Se for uma gravidez de baixo risco, Uhum. pode ser seguido por profissional da enfermagem, profissional da medicina. As de alto risco é que são direcionadas por obstetra ou por Sim, médico fetal. E que ela saiba e seja orientada a fazer os principais exames, que aí eu não deixa de ser uma prevenção. Eu não claro. tô. A maioria das malformações ou dos problemas do bebê, eles não são preveníveis, Hum. mas eles podem ser detectados mais precocemente e dando um desfecho diferente. Isso também é prevenção. É uma Com prevenção certeza. secundária, terciária, mas é uma Mas é prevenção. prevenção. O diagnóstico precoce é Aham. prevenção. Então, seguir os principais exames ultrassonográficos da gravidez, além das consultas de ultrassom. Então, Perfeito. em resumo, assim, o médico fetal é o quê? É o médico que vai seguir junto com o pré-natalista os exames de imagem daquele bebê, que no dia a dia é o Perfeito. ultrassom. Em alguns casos a gente opta por outras Outros procedimentos. modalidades de imagem, outros Uhum. procedimentos, mas o ultrassom consegue resolver Importância do quase todos ultrassom. os problemas, detectar e ajudar em quase todos os problemas Perfeito, de doutor Erlânio. gestação. Perfeito, doutor Erlânio Costa. Eu ia pedir para você dar uma mensagem final, mas essa foi a Acho mensagem que final. sim. Falou já realmente tudo é a prevenção, né? É, Você ter o cuidado de se prevenir. A gente já falou aqui no podcast, em outros, é isso, pessoal. Isso serve até para mim. Eu vou conversando aqui e as pessoas falam, rapaz, a gente pode, se você se prevenir na medicina, é, ajuda em tudo, é. né? Tudo é mais fácil. Assim, até falei isso daqui uma vez. O Roberto Justus, ele teve um câncer recentemente. E ele disse que ficou muito chateado porque ele teve um câncer, porque ele sempre foi, não bebe, não fuma, faz atividade física, come regradamente, dorme bem, e tal, tal. Ele faz tudo como manda o figurino, né? E aí ele ficou chateado quando veio o diagnóstico. Mas o médico dele falou assim: Roberto, mas se você não tivesse essa vida que você teve, Poderia ser o pior, né? desfecho talvez não fosse bom, como está sendo agora. Ele foi curado, deu tudo certo. Então, assim, é tudo uma questão, assim, os problemas vão acontecer, né? A gente sabe que isso não depende só também Sim, da sua claro. forma, né, A de prevenção, viver. nenhum dos efeitos protetores é cem por É cento 100%. efetivo. Depende de Porém, vários. quando você faz isso, quando você passar por uma situação complicada,
você vai conseguir se sair de uma maneira muito mais segura, vamos dizer assim, né? E mais fácil. Pois, doutor Erlânio Costa, muito obrigado. Eu vou deixar aqui o seu Instagram, para quem quiser seguir o doutor Erlânio, é Dr. Erlânio Costa. Simples assim, tudo junto, Dr. Erlânio com H, né? Erlânio Costa, tudo junto. Doutor Erlânio Costa, Medicina Fetal, que várias postagens falando aqui do Agosto Laranja, Agosto né? laranja. Uma E agosto postagem. amarelo, que é o mês da amamentação, que aí tá essa prevenção para a vida toda do Mês da indivíduo. conscientização ao aleitamento materno, Materno, que é o né? agosto amarelo, E e o o Agosto agosto Laranja laranja é o de mês da conscientização conscientização da da mielomeningocele. mielomeningocele. Um pouco complicado, mas é isso. Que é a A espinha espinha bífida. bífida, que nós falamos aqui. Pois, doutor Erlânio, muito obrigado. Nada, eu que Viu? agradeço, Muito Prazo. obrigado mesmo Obrigado eu. pela sua disponibilidade, né? A Foi um gente sabe prazer. como é o seu dia, é um dia corrido e, E assim, todos nós. mas você trata assim, de temas muito delicados, né? O seu dia a dia é um dia a dia, a gente começou até falando aqui, um tema um pouco tenso, tema um pouco pesado, mas que precisa ser falado e e mostrar também para as pessoas que por mais que seja, que claro, ninguém quer passar por essa situação, mas quando Mas precisa passa, ser conversado. precisa ser conversado e quando passa, existem profissionais como você para dar todo o apoio necessário para essas famílias nesse período tão complicado e que o desfecho pode ser muito bom, Muito né? diferente. Muito diferente quando você é acompanhado Assim, por profissionais assim como o Dr. Erlânio. Dr. Erlânio, muito obrigado, tá obrigado certo? eu. Obrigado mesmo. Esse foi mais um podcast Fala Gol, que é oferecido pela Copego, Cooperativa dos Ginecologistas e Obstetras do Estado do Ceará. Saúde e paz para todos e até a próxima, se Deus quiser.